Uma notícia é constituída essencialmente por três partes. A primeira parte, fundamental, é o título. O título, no fundo, é o elemento indicativo sobre aquilo que a notícia está a tratar. Um título tem que ser conciso, tem que ser capaz de dizer em muito poucas palavras aquilo sobre a qual as pessoas se vão depois informar na notícia, e tem que ser também apelativo. Eu tenho que conseguir agarrar a atenção das audiências através daquilo que está escrito nesse mesmo título. A segunda parte da notícia é o lead. O lead é essencialmente o primeiro parágrafo. O parágrafo que, de alguma maneira, estende a ideia que está contida no título e é capaz de desmontar de forma um pouco mais clara aquilo que o jornalista considera que é o mais relevante da notícia que está a construir. O lead tem, por isso, uma importância absolutamente essencial naquilo que é o ângulo de abordagem que o jornalista escolheu para tratar um determinado assunto. Esta questão é particularmente importante porque, tendo nós passado do jornalismo descritivo para o jornalismo analítico, é exatamente esse ângulo de abordagem, isto é, a perspectiva que o jornalista traz para a notícia, aquilo que acabará por formatar o conteúdo dessa mesma informação. A terceira parte da notícia é o corpo do texto. O corpo do texto é, no fundo, o desenvolvimento daquilo que já estava sintetizado no título e condensado no lead. O corpo do texto é aquilo que se segue a partir do momento em que o jornalista indica a matéria sobre a qual vai escrever e apresenta um ângulo de abordagem a partir do qual vai fazer a representação da matéria que está em jogo. E por isso o desenvolvimento da notícia acaba por ser o elemento mais explorador e explanatório daquilo que está a ser representado. O corpo da notícia é constituído por três géneros de informações. As informações descritivas, as informações em que o jornalista descreve aquilo que viu, aquilo que lhe foi relatado. A informação de citação, seja uma citação em discurso direto ou em discurso indireto, mas essencialmente é aquilo que lhe foi dito pelas fontes de informação e que o jornalista considera que é relevante que as pessoas conheçam através das palavras dessas fontes que serviram de base para a notícia. A citação tem, assim, um papel de ilustração através dos olhos de um terceiro daquilo sobre o qual o jornalista está a escrever ou está a falar. Terceira tipologia de informação, a informação analítica ou interpretativa. Esse é o momento em que o jornalista tenta explicar às pessoas aquilo que lhe foi dito, aquilo que ele observou. Esta componente analítica, que tem vindo a crescer ao longo das últimas décadas, é particularmente importante para fazer com que as audiências não apenas saibam aquilo que aconteceu, mas compreendam aquilo que aconteceu. No caso da imprensa, isto é, no caso dos jornais e das revistas, as notícias são ainda complementadas por ilustrações. As ilustrações podem ser fotografias, podem ser reproduções de textos, podem ser infografias, podem ser desenhos. Tudo aquilo que de alguma maneira ajuda, em termos de ilustração gráfica, a compreender um pouco melhor o que está contido no texto. Esse aspecto é particularmente importante. Os estudos têm demonstrado que muitas vezes é exatamente através da ilustração que as pessoas depois partem para a leitura da peça informativa. Isto é, antes até de lerem o título, antes de lerem o lead, as pessoas olham para uma fotografia ou olham para uma ilustração para tentarem perceber se aquela é uma matéria sobre a qual estão interessadas e depois então partirem para a leitura dessa mesma peça. No caso do jornalismo televisivo, a notícia é complementada muitas vezes por imagens. E essas imagens têm que ser complementares àquilo que está a ser dito e aquilo que está a ser dito tem que ser explicador daquilo que as pessoas estão a ver. Há duas maneiras de construir notícias em termos de vídeo. A primeira é criar um guião escrito, isto é, primeiro escrever a peça e depois ilustrar essa peça com imagens. A segunda estratégia é tentar contar uma história com imagens e depois, então, escrever um texto que ajude a compreender essas mesmas imagens. Qualquer uma destas estratégias é válida e depende muito da situação para se poder escolher uma em detrimento de outra. No caso do jornalismo radiofónico, onde nós não temos imagens e, portanto, não pode haver uma ilustração gráfica, nem há imagens em movimento como no jornalismo televisivo, é muito importante os chamados cenários sonoros. Os cenários sonoros são aquilo que é o contexto
auditivo do que o jornalista está a tratar. Se o jornalista está a fazer uma peça sobre uma manifestação de protesto numa avenida de uma cidade, o cenário sonoro pode muito bem ser o ruído dessa mesma manifestação, as palavras de ordem que são gritadas, tudo aquele barulho que está à volta desse evento público que ajuda a compreender melhor o texto que, na notícia, o jornalista escreveu para essa peça radiofónica. No caso do jornalismo online, isto é, do jornalismo multimédia, interativo, que nos sites, nos blogs, nos ambientes digitais que hoje em dia proliferam, está a desenvolver-se. Todos estes aspectos são importantes. O texto tem que ser construído com as mesmas linhas orgânicas do texto escrito, depois pode ser ilustrado por fotografias ou galerias fotográficas numa estratégia semelhante àquela da imprensa. Pode muito bem haver ficheiros áudio, com os tais cenários sonoros que ajudam a compreender o que está a acontecer, e pode também haver imagens em movimento, como no jornalismo televisivo, que de alguma maneira são um complemento àquilo a que as pessoas estão a assistir, para melhor entenderem o conteúdo que está a ser representado.